dia, gente! Bom dia, vida! Hoje, estava com saudade de vocês. Hoje vamos conversar sobre como as críticas que recebemos, principalmente na infância e ao longo da vida, podem se transformar em prisões internas, moldando nossa forma de viver, nos relacionar e até de nos enxergar, quando as críticas viram cativeiro. E hoje nós vamos falar disso. E eu, Isabel e a Camila. Sim, se preparem que é para ser profundo. Bem profundo. Né? Esse assunto, ele vai trazer pra gente uma reflexão sobre relações abusivas, né? Que vem dentro da casa da gente, às vezes já. Então, a gente vai aprendendo na infância a forma que a gente é tratado, a forma como a gente vai vendo as pessoas serem tratadas, a gente vai criando um mecanismo de defesa na gente que pode ser negativo para a gente mesmo, né? Porque a gente já vai olhando e vendo, isso eu não posso fazer, se eu fizer isso eu vou apanhar, se eu falar isso pode ser que eu apanhe, porque se o ambiente familiar, ele é desestruturado, você vai vivendo, você vai olhando e falando, eu não quero passar por isso. E, de repente, nem é você o foco daquela situação, mas você vai ficando com medo. Então, tudo que você vai ouvindo, que às vezes não precisa ser nem direcionado a você, mas direcionado aos outros membros da família, você vai se fechando naquilo e acreditando e tirando a sua força, né? Importante a gente pensar assim, e eu gosto muito de falar isso principalmente com os pais, né? Tudo ensina uma criança. O que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer está ensinando uma criança, né? Até, por exemplo, quando a gente fala da punição física, né? Se é naturalizada a punição física no ambiente familiar, essa criança vai crescer acreditando que é natural. Né? Eu ficar chateada, eu bater ou apanhar. Aí, principalmente quando a gente fala, nossa, mas é porque eu te amo, ou é porque eu quero te corrigir, né? Então, imagina, se eu escutei isso a minha infância inteira. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa que não agradava, eu recebia punição física e depois dela vinha essa fala, é porque eu te amo, eu tô muito sujeita a entrar num relacionamento onde a violência faz parte. E o pior, eu acredito que é amor. Nossa, é doído, né? É muito profundo. Porque você cresce, então a pessoa vai gritar com você, depois ela vem com flores, né? Daí você vai falar, nossa, me ama, né? Porque dá o estímulo aversivo, negativo, e depois vem com o estímulo que você fala, nossa, contradizendo aquela situação, né? E isso vem muito do quê? De como a gente está se vendo, de como a gente vê o que a gente merece, como a gente se ama, se olha, né? Porque todos nós temos uma essência, né? E essa essência pode ser tirada da gente nesse processo todo. E a gente daí fica inventando uma pessoa para ser, porque a criança ela não tem recurso interno, né? Então, a gente vai crescendo e se virando ali para resolver as situações dentro da nossa família, né? A gente é o que deu conta de ser ali naquele momento. Só que quando a gente sair dali, vai ter repetição de padrão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar o que a gente merece, né? Olhar que nós somos pessoas únicas, né? Um objeto dá para ser trocado, né? A gente nunca dá para ser trocado, né? A Camila não dá para ser trocada, a Isabel não dá para ser trocada. Você pode pôr outra pessoa, mas não vai ser a Camila e não vai ser a Isabel. Então, a gente tem que saber que nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, uma diferente da outra. A gente tem coisas parecidas, mas todo mundo é único. Então, ter essa importância. Eu acho que, né, se a gente compra uma roupa única, qual o valor dessa roupa única? Né? É muito caro. Então, a gente tem que se pôr nesse lugar de saber que a gente é muito caro. Né? Que a gente somos seres humanos especiais, que nós somos poderosos dentro daquilo que a gente queira fazer. Não é poderoso de você vai ficar rico, ganhar dinheiro, não é nisso que estou falando, que você é poderoso sim, que você pode fazer as coisas, que você pode ser amado, que você pode ser respeitado. É nesse sentido de ver seu valor e buscar isso para você, não querer menos, né? Não querer uma coisa qualquer só para não ficar sozinho, né?
E assim, dentro de cada um tem uma grande potência, né? Mas as relações em que eu estou, os ambientes em que eu frequento, eles vão permitir que essa potência desabroche ou não. Né? E a gente não vai entendendo que nós somos resultado de tudo isso, que nós somos um produto de tudo isso, né? Não me influencia não, é claro que influencia. Se eu estou num ambiente hostil, onde eu sou desvalorizado o tempo todo, onde eu recebo críticas o tempo todo, e aí essas críticas disfarçadas de piada, ou você nem sabe brincar, ou algo do tipo, né? Vão sendo bombardeados o tempo todo. Logo, com o passar do tempo, eu começo a me ver dessa maneira. E aí, a maneira como eu me vejo pode estar anulando tudo isso que você está falando aí que eu tenho de bacana. Por isso que se torna um cativeiro. Só que é um cativeiro tão velado, tão disfarçado, que a gente entende que é a vida. E a vida não é assim. A vida não é assim. As relações não podem ser assim. Eu acho que toda relação, para ser saudável, seja qualquer tipo de relação, ela tem que me impulsionar a ser melhor. Isso, eu concordo plenamente. Né? A gente tem que estar crescendo ali. Né? Se eu amo uma pessoa, se eu quero o bem daquela pessoa, eu vou querer que ela seja feliz. Algo fora disso não tem como. Né? A gente tem que olhar para... E é difícil. Porque, né, é difícil você enxergar quando você cria... Né? Eu cresci em lar desestruturado. Então, eu sei o quanto foi difícil eu chegar nesse caminho de olhar para mim e falar assim, não quero isso para minha vida, não preciso disso. Né? Então, é uma caminhada. Né? Antes disso, muitas coisas negativas a gente passa, mas a gente tem que passar, a gente pode até passar porque o sistema ensinou isso, né? O sistema familiar, nossa família ensinou isso, mas você não precisa querer isso. Você pode mudar isso na sua vida, você pode falar assim, não quero mais isso, e você não vai ter mais isso. Entendeu? A custo do quê? Não sei o que é, quem é, porque às vezes são pessoas, né? Tem mãe, tem pai que acabam com a gente, né? Não é, né? A gente tem sempre o ideal de a mãe é boazinha, o pai é bonzinho, são amor. A maioria são, dá vida pelos filhos, mas tem muita gente que não. E não é porque não ama, às vezes é porque não é doente mesmo, e é aquilo lá que vai dar. Só que você não é obrigada a sustentar aquilo, ficar com aquilo. Né? Se eu tenho uma mãe que só me destrói, não dá pra você ficar indo lá visitar ela todo dia. Não dá pra você continuar morando com ela. Você tem que ter a sua independência, fazer o máximo que você pode pra você ir morar no teu canto, na tua paz. Né? Tem pessoas que não conseguem ter paz e quer tirar a paz da gente. Esse que é o problema, né? Quando a gente fala de relação tóxica, acho que se a gente olhasse mais no sentido literal das palavras, né, a gente ia ter mais claro. O que é tóxico? É que intoxica, que sufoca, que tira a vida, né? Naqueles filmes lá americanos, quando tem alguma coisa, infestação, tá todo mundo com aquela máscara, né? Todo paramentado, que para não se intoxicar, para estar protegido daquilo ali. E aí pessoas começam a estar falando assim, que não sabe nem ver o outro feliz, elas vão nos intoxicando. Vai tirando nossa luz, nosso brilho, né? Uma vez eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, mas era um filme brasileiro, e daí o cara casou, né? O homem e a mulher casaram, e o homem era muito machista, e a mulher era toda alegre, toda divertida, e ela foi perdendo aquilo, ela foi se fechando... na obediência, na submissão, que achando que aquilo lá que era casamento, que aquilo lá que era amor. E tem uma fala do marido na hora do filme que uma pessoa questiona ele, nossa, mas ela era tão alegre, nossa, mas eu adoro ver ela perdendo o brilho. Gente, foi tão forte pra mim esse filme que eu fiquei chocada, assim, eu falei, gente, ele tava vendo ela perder o brilho, né? Assim, era meio que proposital. Ficou bem... Esse filme acho que eu assisti faz uns 20 anos, mas ele ficou assim na minha cabeça porque eu achei assim, fiquei chocada com a sinceridade. Nossa, eu fico feliz ela perdeu o brilho, né? Então, às vezes a pessoa quer tirar seu brilho mesmo, seu brilho incomoda ela, né? E cada um tem seu brilho, não precisa tirar o do outro não, né? Vai brilhar você por sua conta, né? Você falou uma coisa assim que eu acho que dá pra gente explorar tanto, né? Tem gente que não dá conta de ver o nosso brilho. E isso é um fato.
né? Aí a gente ainda fala, não, mas eu acredito em Deus, inveja não me atinge, que não sei o quê, né? Não, gente, não é bem por aí. Não é bem por aí, não é porque o outro tá cobiçando o que você é, o que você tem, que você vai perder, não é isso. Mas é entender o quanto isso vai nos contaminando. Nossa, e se eu tô numa relação, seja de trabalho, de amizade, enfim, né? Não falo nem só de relação afetiva conjugal, não. E a pessoa ali não tolera ver o meu brilho, ela sempre vai dar um jeitinho de me cutucar. De fazer com que eu fique no mesmo lugar ou que eu dou 2 passinhos para trás, sabe? E aí essa pessoa atrasa a gente. E você fala, não, mas eu tenho que ajudar, mas eu tenho que empurrar o fulano, mas eu tenho que isso assim, ai, mas eu gosto tanto, eu quero que cresça. Eu já passei por isso, não, mas eu quero que fulano fique bem, eu quero que cresça. E tentando arrastar o outro. E nesse arrastar o outro, sabe aquela imagem do pezinho lá que você fica preso? Eu tava presa. E aí, ao nome disso, eu dava de amor. Nossa, mas eu gosto tanto do fulano. E é delicado a gente falar que a gente gosta, igual dos nossos pais ou de um familiar. Porque não é que a gente não goste. Não é que você desgoste, que você tenha raiva ou que você queira mal. É você começar a aplicar um filtro de que o que essa relação tá fazendo comigo. Nossa, e em tudo, assim, eu lutei tanto para aprender isso, tanto, e eu falo que eu tenho que estar hipervigilante, porque eu tenho uma tendência tremenda a absorver a vida do outro. Nossa, vem cá que eu resolvo, né? A salvadora, né? De absorver a vida do outro. Quando eu vejo, tô lá assim, então eu tenho que estar hipervigilante hoje. Mas para mim, o filtro que eu aprendi a colocar foi justamente esse assim, se eu estiver pensando demais naquela situação daquela pessoa, se estiver me incomodando demais, se eu estiver preocupada demais, se aquilo ali estiver roubando a minha atenção das coisas que eu tenho para fazer, já é um sinal de alerta. Se é uma relação que tem muita picuinha, então eu detesto picuinha, eu detesto briga. Então, se é uma relação em que eu tenho que ficar resolvendo as coisas, tendo DR, pra mim já não é uma relação. Pra mim não serve mais. E aí, esses foram os limites que eu estabeleci pra mim, Camila, sabe? E aí tem gente que ainda fala, nossa, mas que não sei o quê, você não pode guardar rancor, perdoa. Não é sobre perdoar. Não é sobre rancor de jeito nenhum. É sobre entender que eu tenho um limite. E eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles. Meu calcanhar de Aquiles é assumir a vida do outro. É tentar resolver. E aí, enquanto eu tô resolvendo a vida do outro, eu esqueço da minha. Isso. E daí, quando a gente esquece da gente, vai pro cativeiro. Sim. Né? Entra o cativeiro. Porque, assim, é muito fácil você ir pra esse lugar. Né? De às vezes, da salvadora mesmo. Né? Porque a pessoa, ela vai indo e vai chegando e vai querendo que você fique sendo a salvadora dela. E se não põe o limite igual a Camila tá falando, como que faz? Porque não é questão de, nossa, mas ela, vamos supor que é sua mãe, nossa, mas ela é idosa. Não é questão de ser idosa, não é questão de não amar, é tudo isso que a Camila falou. É questão assim, eu não dou conta. Né? Eu não dou conta, então eu vou até aqui. Quero que a pessoa seja muito feliz. Vai ser feliz, mas longe de mim. Né? Não desejo mal, eu sou assim também. Porque, né? A gente tem a mesma tendência. Não são os opostos que se atraem, querida. Não são. E isso daí vai tirando a paz da gente e às vezes adoecendo, né? Vai adoecendo. Eu tenho uma paciente que a mãe dela liga, ela já começa a tremer, ela já começa a ter pânico de tão que a relação foi abusiva. Né? De tanto que a relação foi tóxica. Então, e é pessoa adulta, não é que é adolescente, é uma pessoa adulta, mulher, mãe, né? Então, mas faz muito mal, porque de tudo que passou, fica ali cravado. E não tem como, já criou, né? Enraizou aquelas crenças negativas, né? Eu não sou capaz, eu sou um nada. Então, a pessoa, tudo que ela ouviu, né? Eu não vou virar nada, tudo que ela ouviu fica ali. Martelando, né? O eu crítico vai crescendo e toma conta da gente. Né? E é muito dolorido ver pessoas que são assim, né? Que tiraram o brilho dela e ela assim. E às vezes tem umas que é muito difícil de você ver. Você conseguir devolver esse brilho para ela, né?
Tem uma frase do Padre Fábio maravilhosa, né? Tem pessoas que nos roubam e tem pessoas que nos devolvem. E é isso mesmo. Tem pessoas que vai roubar seu brilho. E tem pessoas que no meio do caminho vai te devolver seu brilho. Amém, Jesus, né? Ainda bem. Porque é muito sofrido. Mas você acreditar no seu brilho que é o principal. E às vezes a pessoa não acredita mais. De tanto que ouviu. De tanto que ouviu. E vai naturalizando, assim, quando a gente pensa na metáfora do cativeiro, até isso, né? Pensa num passarinho numa gaiola. Ele foi colocado naquela gaiola muito pequenininho. Ensinou a cantar. Você abre a gaiola, ele nem sabe voar. Ele não sabe. Ele não sabe voar, ele não sabe que existe vida fora da gaiola, né? E às vezes eu acho que esse tipo de construção é tão delicada porque a gente realmente começa a acreditar que é assim, que relações são naturalmente conflituosas, né? Que criticar e apontar o dedo e rir dos seus defeitos é assim mesmo. Gente, não é. Não é. Não é. E eu vejo que é uma naturalização tão grande disso, assim, desde sempre, né? Até nos contos de fada. Eu tenho muita birra com a história da Bela e a Fera, né? Eu tenho uma birra danada com a história da Bela e da Fera, né? Por quê? Porque a Bela ficou ali pra salvar a fera. Pra ele deixar de ser uma fera. E ele foi grosseiro com ela tantas vezes, mas ela aceitou porque tinha que aceitar e que porque de trás da fera tinha um príncipe, né? E aí a gente vai achando que é isso. O vai conto ter de príncipe, né? Pode ser que o príncipe não apareça. Depois que você doma a fera lá, aparece o príncipe. Os contos de fada ensinam isso pra gente. As novelas, né? As novelas vão lá e contam aquela narrativa extensa de 3, 4, 5 meses lá, assim, para no final dar certo. Mas até se dar certo, o tanto que essa pessoa sofreu. E eu não consigo entender como é que Deus ia fazer a gente para conviver sofrendo. Eu também não consigo ver. Para mim é inconcebível. Porque assim, você tem que sentir isso, né? O quanto que isso está me fazendo mal. Não que as pessoas não melhorem, tá, gente? As pessoas melhoram, né? A gente é psicóloga, a gente sabe disso. Mas não é você que tem que consertar essa pessoa, né? A pessoa tem que querer e buscar ajuda e buscar e tentar fazer essa reforma interior dela, se ela está se incomodando. Porque assim, o algoz, ele também sofre. Só que ele tem que buscar ajuda. E tem gente que não busca. Eu já atendi homens tóxicos, homens violentos dentro do casamento, que ele fala, mas ela me conheceu assim, tá? E daí? E porque ela te conheceu assim, ela é obrigada a ficar assim com você. Não, ela era jovem na época, né? Ela não tinha noção, ela queria salvar às vezes, mas agora ela não quer mais salvar, ela quer que você se salve. Né? E a pessoa ficou nisso, no orgulho de que, entendeu? E não é por aí, você tem que ter humildade para saber que você está fazendo mal pro outro e para você mesmo. Porque quem quer ficar, gente, de um lado de uma pessoa que só reclama, só xinga, só briga, gente, não. Que só te aponta o dedo. Só te aponta o dedo, que só te critica. Só lembra o que você deixou de fazer. Porque a gente não é só erro, não, a gente erra, mas não é 24 horas, não. Né? Tem a frase, eu acho que é da Madre Teresa de Calcutá: se você quer mudar o mundo, vai lá e ame sua família. Então é ali, gente, dentro da nossa casa tem a gente, principalmente a gente adulto que fez nossa família, né? A família que a gente veio não tem como a gente mudar, não. A família que a gente veio dela. A gente tem que fazer a nossa família, né? Dar a paz que a gente teve, que a gente não teve, a gente tentar dar dentro da nossa casa. Então, é plantar ali o amor, é plantar ali o diálogo, para quê? Para as pessoas irem amadurecendo. Porque o que é maturidade? A maturidade é a gente saber conversar, né? E ter humildade para falar assim, essa pessoa tem razão, e aprender com o outro. Né? Eu estava assistindo uma série que a rainha era a rainha da Inglaterra, né? Mas não era a Elizabeth. Era outra rainha da Inglaterra, em outro contexto. Daí ela, toda poderosa, linda, maravilhosa, assim, até tinha um senso de justiça, só que tinha coisas que ela ia na impulsividade. Daí ela tinha uma amiga, a amiga falava assim, presta atenção, você não acha que isso... Não é que ela mandava fazer, ela mostrava o cenário. Daí a rainha acatava aquela, né, escutava aquilo,
né? E falava assim, não, vou fazer. E fazia de uma forma muito mais correta e muito mais justa pro povo dela, entendeu? Então, até uma rainha, eu falei assim, até a rainha tem que ter humildade, gente, porque a gente não sabe tudo, né? E se a gente tá nesse papel sofrido do algoz, a gente tem que procurar ajuda, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, né? E o da vítima, porque a gente sempre olha para a vítima também, né? Sim. Né? E aí, o jeito que você começou falando, né, do tema, até isso assim, a maneira como a gente cresceu, né, o nosso ambiente familiar, nós vamos sendo produto disso. Então, o algoz também foi produto. Ele foi produto, talvez, de uma família desestruturada, né, de muita crítica, muita rigidez ou muita permissividade, né, que também tem os dois lados, né? Que foi formando aquele tirano ali, achando que agora as coisas são do meu jeito. Então, todo mundo tem uma dor. Eu acho assim, que todos nós carregamos feridas e dores. Tá tudo certo sobre isso. Mas essa humildade que você tá falando é se reconhecer nisso. E acho que aprender assim, que ninguém salva ninguém, ninguém resolve a vida de ninguém. Já dá um trabalhão danado a gente cuidar da nossa vida. Sim. Essa semana eu ainda brincava com a paciente. Falei, menina, se cada um cuidasse da sua vida, o mundo tava muito melhor. E se cuidar, não sobrava tempo pra gente se meter na vida do outro, porque não dá tempo. Cuidar da vida da gente gasta tempo. Não dá tempo, não. Você cuidar da vida do outro. Se você se ocupa da sua vida integralmente, não sobra hora não, querida. 24 horas é pouco, né? E aí, às vezes, a gente tá fora de nós ali, se ocupando do outro de alguma maneira. Então, é o caminho de pensar assim, nossa, como é que eu deixo de ser vítima ou como eu deixo de ser algoz? Se aproprie de cuidar de si mesmo. Porque aí, quando eu tô olhando pra mim, aí eu sei que aquela relação não é bacana. Quando eu tô me examinando, eu vejo assim, nossa, toda vez que eu tô com fulano, meu coração tá disparado. Ou toda vez que ciclano me manda mensagem, eu tenho que estar dando uma justificativa, uma desculpa. Pisando em ovos. Ou toda vez que eu vou para um lugar, eu nem queria ir, mas eu fui para não deixar o fulano chateado. Ou eu comi o prato que eu nem gosto, porque era, sabe? Tudo isso são cativeiros. E a liberdade é essa, assim. Eu tenho uma amiga que a gente ainda fala que a nossa relação funciona justamente por isso. Porque eu tenho absoluta liberdade de falar, não quero conversar, não quero fazer, não vou. Ou se eu combinei, não tem aquele compromisso. Se eu combinei, na hora eu não quero ir, não tenho um compromisso de tenho que ir, eu posso descombinar, sabe? E a gente ainda fala que tem que manter isso, porque é onde a gente vai entendendo o respeito das coisas. E é bem isso, assim, porque eu posso ter combinado uma coisa com você na semana que vem. Eu não sei como é que eu vou estar semana que vem. Deu no dia lá, aconteceu um monte de coisa. Nossa, Isabel, não quero. Você vai ficar ofendida, você vai ficar sentida. Não, pra Isabel não ficar sentida, eu vou, né? E aí eu vou de bico, sou mal educada, sou grosseira, você fica sem entender nada. Então, assim, são tantos desdobramentos que essas posturas vão levando, né? E que vão fazendo a gente achar que é natural. Vai achando que é igual você falou, né? Que a vida é assim, relacionamento é assim. Não. Se você não está bem, porque assim, se eu não estou bem comigo, eu já estou vulnerável. Se eu não estou me aceitando, eu já estou vulnerável. E quando a gente está vulnerável, é fácil algum captar a gente ali, catar a gente e de repente ir fazendo as coisas que a gente não quer, porque você não acredita em você, você não confia em você. Daí vem de repente, dá um elogio, né? E a partir desse elogio, vai elogiando e vai tirando também sua força. Quer que você fique naquele espaço e descendo ainda mais, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente em relações amorosas, né? Tem muito isso, assim, de tirando a nossa força. Né, de tirando a força da mulher. Tem mulher que também tira a força do homem, né? Eu já atendi umas 3 mulheres que elas eram as tóxicas, elas eram, né? Castradoras. Castradoras, né? E era assim, o negócio era feio, né? Não tem diferença, é o ser humano ali, né? Claro que tem muito mais homem, né, gente? Mas tem mulheres também, porque é ser humano, ele vai ter a dor. Não precisa ser só a dor da submissão, né? Então, é a insegurança que a gente traz vai fazer com que a gente fique agressivo em cima do outro. Para dominar aquilo, porque eu também não quero perder. Eu quero dominar. Quero ter e dominar aquilo do meu jeito,
Não gosto daquela sua amiga, não gosto dessa roupa, não gosto de cabelo curto, não gosto de cabelo comprido, não gosto da sua família, hoje não, vamos fazer desse jeito. E aí, às vezes, nesse tanto de não gosto, você vai tirando do outro tudo que ele gosta. Do que ele gosta. E a pessoa vai saber o que ela gosta, ela vai perdendo isso. E não é raro, né, na terapia, a gente perguntar o que você gosta, a pessoa, não sei. O que você gosta de fazer? Não sei. Também você é casado há muito tempo. Senhor. Daí a pessoa fala assim, o que você gosta? O que você quer fazer? Não sei. Gente, é muito sofrido, né? Lembrei da cena daquele filme Noiva em Fuga, você já assistiu? Que ela já tinha fugido 5 vezes. Daí ela arrumou uma pessoa lá que perguntava o que ela gostava. Ela nunca sabia, porque com um ela gostava do ovo mexido, com o outro ela gostava do ovo pochê, com o outro ela gostava do ovo frito. Então ela não sabia o que era o sabor dela, porque ela ia, conforme ela tava com a pessoa, era com a pessoa. Só que na hora do casamento ela via que ela não era ela mesma, né? Daí ela fugia. Porque ela se envolvia tanto na relação que ela deixava de ser ela para agradar o outro, né? E a gente quer muito agradar pai e mãe, né? Quando a gente é criança. Então, a tendência é nós irmos para outras relações querendo agradar. Porque, principalmente, se eu não senti ali. E é tão engraçado, assim, que a gente fala, nossa, como é que é isso? Outro dia eu até mencionei isso, não sei onde. Alguém me pergunta, mas como assim que a criança quer agradar pai e mãe? Gente, olha o que a criança faz. Ele tá o tempo fazendo gracinha, o tempo todo ele tá fazendo gracinha. Olha isso, né? Aí eu fico vendo muito assim, o Felipe tá nessa fase. Mãe, olha isso que eu fiz. Mãe, olha aquilo. Mãe, olha o que eu sei fazer. Mãe, olha isso. Aí vai lá, rabisca uma coisa, ou pula de um pé só. Olha isso. Então, ele tá o tempo todo querendo ser visto. Ele tá o tempo todo querendo me agradar, né? Vem, dá um abraço, dá um beijo. É claro que a gente sabe que nós somos o primeiro objeto de amor da vidinha deles, mas enfim, olha o quanto que o reforço que a gente dá ali, né, é necessário. Então, se a criança cresce num ambiente saudável, ela vai sendo validada, ela vai sendo encorajada. Não, então eu dou conta de desenhar mesmo, eu dou conta de pular com o pé só mesmo, então eu vou dar conta de fazer a prova. Agora, se é um ambiente onde tem muito conflito, né? Não, então pai e mãe brigam muito. E aí eu não quero ver a mamãe triste. Então aí eu vou realmente plantar a bananeira, porque eu tenho que deixar a mamãe feliz. Não, meu irmão é mais sapeca e a mamãe tá zangada. Então, eu tenho que ir lá e cuidar do meu irmão para ele não deixar a mamãe mais zangada. Então, tô protegendo o irmão e a mamãe, né? E tudo isso é tão inconsciente que a gente não percebe. Mas é assim que se constrói todo esse cenário que a gente tá falando aí na vida adulta. Nessas primeiras relações, daí vai para a escola, tem dificuldade com os amigos. Por quê? Porque quer só aquele amiguinho para ele. Ou então vai ceder tudo, ou vai emprestar todo o material escolar, ou vai entregar o lanche, né? Aí depois chega na terapia, mas por que isso? Não, mas vamos entender o porquê? Onde é que essa criança está aprendendo isso? Onde é que ela está aprendendo que ela tem que agradar? O que ela tem que aceitar, assim, né? Eu digo que eu aprendi que eu tinha que ser boa, né? Eu ainda falo, nem sei se eu sou tão boazinha assim, minha gente, porque eu aprendi que eu tinha que ser assim. Eu nem sei se eu sou, de fato, uma pessoa boa de verdade. Não, tô brincando, meu coração é bom. Meu coração é bom. Mas muitas das coisas boas que eu fiz até hoje, né, com os meus 42 anos, não foi porque meu coração era bom, foi porque era o que eu achava que era o certo fazer, né? Sim. Eu sou a 5ª filha, né, de 6. Daí, meus irmãos tudo apanhava muito. Daí eu ficava olhando aquilo. Então, se eles dessem a opinião deles, eles apanhavam. Qualquer coisa que eles fizessem diferente daquilo que meu pai queria, eles iam levar uma surra. Né? Então, o que eu fiquei? Eu fiquei calada. Eu não falava, eu não me expressava. Né? Eu não queria ser vista ali naquele ambiente. Porque se eu fosse vista, quem era vista apanhava. Então, eu ficava só... né? Então, eu nunca apanhei. Mas por quê? Porque eu fazia as coisas tudo ao contrário deles. Mas não porque eu concordava com por que eles estavam apanhando. Não, eu concordava com o que eles estavam fazendo. Mas como que eu ia fazer aquilo se eu ia apanhar? Sim, aí é de se pensar, será que seu temperamento de fato é o introspectivo ou é um condicionamento da vida? Um condicionamento da vida, tenho certeza.
Porque ali você vai ficando calado. Se eu falar qualquer coisa lá, minha irmã falou não sei o quê, levou um tapão, né? Todos os traumas que eu tenho é trauma secundário. É de ver as pessoas sofrerem. Porque eu comigo mesmo, ninguém nunca me bateu, ninguém nunca me xingou. Mas eu via tanto acontecer que eu ficava assim, né? Eu só fazia o que tinha que fazer. Ia pra escola, voltava da escola, entendeu? E ficava muito em casa de amigo, de amiga, assim, estudando, falando que ia estudar, e ia lá bagunçar, né? Mas era mais na casa dos amigos, que tinha um ambiente mais tranquilo, que não era um ambiente que elas apanhavam, né? Que os irmãos não apanhavam. Então eu ficava lá, que eu sentia mais tranquilidade, não sentia tanto medo. Ia para casa, sentia medo. É aquilo que você falou, ia para casa, o coração já disparava. Como que vai estar lá o ambiente? Como que meu pai vai chegar do trabalho? Né? Então, são coisas que é difícil para a criança lidar e que a gente vai carregar na vida. Quando meu irmão mais velho casou, eu saía da escola e ia para casa do meu irmão, eu não ia para minha casa. Então, aí ali eu já ficava, ele ainda morava mais perto da escola. A sorte é que tinha uma desculpa de mim, né, coitada? Eu chegava lá sem avisar. Entendeu? Então, era porque era uma fuga. Hoje eu sei que era, né? Uma fuga. Porque era um ambiente que tinha paz, né? Então, aí você vai... quando você cresce, né? Que a gente vai fazer terapia, daí a gente vai vendo os porquês, né? Vai entendendo, vai se ressignificando toda a nossa história para mudar o comportamento, que a gente não precisa mais, a gente pode se expressar, a gente pode se colocar, a gente pode falar. As pessoas não vão sair batendo da gente em nada, né? Então, aprender isso é difícil. E aí, para quem tá ouvindo assim, né, acho que dicas para você entender se você tá num cativeiro ou não. Escuta seu corpo. Isso. Porque seu corpo vai dizer na sua postura, no seu tom de voz, no coração que acelera, na mão, no gaguejar ou não. Seu corpo vai dar sinal se aquele ambiente, se estar com aquela pessoa tá confortável ou não. Outra coisa, se você precisa se justificar demais, tem alguma coisa de errado. Uhum. Se você não pode dizer só sim ou não, você tem que dar um porquê, criar um porquê das coisas, ou não. Uhum. Tá errado. Tá errado. Porque sim, porque não. Então, não quero hoje. Tá tudo bem. Uhum. Né? Assim, o outro tem que saber se colocar no seu lugar. Né? Porque geralmente as pessoas abusadas, né? Elas colocam muito no lugar do outro, né? Porque assim, sempre tem uma justificativa, parece, né? Vai tendo sempre uma justificativa da situação. Mas é por causa disso, é por causa daquilo. Não, mas e você? Não é o outro, é você. E você? O que você tá sentindo? Tá, fez isso. Tá, entendo. Ele faz isso por causa disso. E você? Né? É isso que você quer pra sua vida? Né? Estar perto dessas pessoas te trazem paz ou te trazem desassossego? Tem muitos conflitos na relação. Gente, conflito não é natural. Ciúme não é prova de amor. Nossa, não é mesmo? Isso é dos filmes e das novelas. Na vida real, isso faz mal, né? Então, observe, aplique esse crivo aí, assim, nossa, como é que eu vou saber, né? Se eu tô, né, nesse lugar. Observa como é que você tá reagindo. Isso, sua reação, seu corpo, né? Porque a mente vai falar assim, mas ele me ama, mas e seu corpo? Tá lá tremendo, o coração tá disparado. Nossa, eu tô sempre assim. Né? Tem que ter riso, né? Tem que ter alegria. Tem que estar leve. Tem que ter leveza. Tem que estar leve, né? Volta na frase lá do Padre Fábio, né? A pessoa que me devolve é a pessoa que eu posso estar... à vontade, ser eu mesmo, né? Que eu não preciso estar. E essas relações é bem sutil, viu, gente? As pessoas vão chegando devagarzinho. São perfis muito sedutores, né? Porque eles primeiro seduzem. Primeiro eles seduzem. Depois põe a manguinha de fora.
Ele seduz, ele aprende como é que a gente funciona, ele sabe onde é que está nosso calo e onde é que está o nosso ego ali para ser massageado. Ele sabe direitinho. São pessoas muito astutas, inteligentes até. Sim, inteligentes e observadoras do outro. Né? Lembrando que isso não é a nível consciente para todo mundo, inclusive para quem faz. Às vezes o outro nem vê mesmo. Acha realmente que o jeito de amar é assim, o jeito de gostar é assim, né? Não é assim. Você teve um pai abusivo, Sim. Você já aprendeu isso. Não é? Não é colocando essas pessoas num paredão, né, e metralhando, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer trazer clareza de que existem cativeiros que vão roubando a gente da gente mesma, que nós podemos sair deles. Tá? Mas não é porque você teve um pai abusivo e violento que eu vou me sujeitar à sua violência. Isso. Eu posso compreender, eu posso respeitar, eu posso me compadecer da sua situação. Mas daí a tolerar essa postura comigo, não. Não, isso. É saber falar ou não. Outra é difícil. Nem é difícil. Né? Porque daí vem que a gente pode ter uma dependência, um medo de ficar sozinha, né? Tanto o homem quanto a mulher pode ter um medo de ficar sozinho e daí vai aceitando coisas totalmente desnecessárias, que não precisa aceitar. É difícil dizer não até pros filhos da gente. Nossa, não quero chatear, não quero não sei o quê, não quero que fique triste. Tá, eu não quero, mas e aí, né? Eu já peguei gente que namorou abusivo, né? E daí até consegui sair todo o processo. Depois, quando namorou uma pessoa que não era, eu falava assim, gente, é diferente demais. Eu tenho paz, meu coração não dispara, é bom, é leve, é tudo isso que a gente falou. Assim, a diferença é enorme, né? Então, a gente tem que buscar isso, leveza, né? Amor próprio, se não está conseguindo ver seu valor, procura ajuda, né? Para você crescer, porque você é capaz, né? Nós somos únicos, lembrando, nós somos únicos, você é uma pessoa única e especial. Isso é muito importante. A gente tem que ter isso dentro da gente. Se nem a digital se repete, né? Não, pensa. 8 bilhões, gente, de pessoas, é muita gente. É muita gente no mundo para não ter uma digital repetida. Olha que loucura. E a gente se deixando ser qualquer um. Eu não sou obrigada a carregar o lixo do outro. Né? Porque a pessoa que joga um monte de coisa em cima da gente, as críticas é o lixo dela. Né? A gente tem que deixar de ser lixeira. Porque você, além de ser... O problema não é ela jogar o lixo. O problema é você acreditar no lixo que ela tá jogando, né? E pegar aquele lixo. Pegar pra você. Pode deixar que eu limpo. Pode deixar que eu limpo. Não. Né? Então é o amor próprio mesmo. Né? É você querer o teu bem. Né? Às vezes a gente quer o bem de tanta gente e o nosso. E o teu bem. É o teu bem que você tem que querer. Em primeiro lugar. Né? Primeiro a gente se fortalece, né? É igual no avião. Máscara de oxigênio cairão sobre você. Primeiro você põe a máscara em você, daí você põe na pessoa do lado. Porque senão você não vai conseguir ajudar. Nem você, nem o outro. É delicado demais isso, mas é super possível. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa diferente. Hoje talvez eu não seja melhor para algumas pessoas, mas para mim eu sei que eu sou muito melhor, que eu sou muito mais feliz, muito mais despreocupada. Graças a Deus. E quantas pessoas eu já tive a honra, né, a graça de poder acompanhar e ver que deram guinadas extraordinárias na vida. Eu lembrei agora de uma paciente que atendi um tempo atrás. Era uma situação tão delicada dela com o marido, e assim, uma mulher com um potencial tremendo, eu não vou entrar em detalhes aqui para não ser antiética, assim, tinha um potencial tremendo, e ela fazia e não andava. Fazia, não andava, trabalhava muito, não andava, não via o financeiro andar, que não sei o quê. E a hora que ela foi entendendo que ela tinha que sair daquilo ali, foi muito difícil. E ela teve várias tentativas de saída, antes de sair de verdade. E aí, cada vez que ela tentava sair, ele vinha e voltava com uma promessa que ela sabia que não ia ser cumprida.
tá? Até que um dia ela teve a coragem de... Agora não mais, né? Gente, a vida que essa mulher vive hoje é outra. Nem a aparência dela, assim, se você olha para ela hoje, lembra atrás, não é a mesma coisa. Profissionalmente, pessoalmente, com o filho, com o dinheiro, sabe, assim, ela se apropriou da vida dela. Olha que lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ela é uma querida mesmo. Eu falo que eu morro de orgulho do que ela conseguiu fazer, sabe? Porque eu sei o quanto foi custoso para ela romper com isso. Sim, e é custoso mesmo. Para quem passa por isso é custoso. Mas tá vendo? Tem força dentro da gente. Né? Então vamos olhar para nós e nos amar. E se você vê que você está em algum cativeiro, por amor de Deus, busque ajuda, tem caminhos, Isso. né? Que a gente consiga ir se libertando, né? E ser um passarinho livre para voar. Isso. Porque o mundo tem muita coisa boa. Né? Que você não tá vendo, tá achando que não tem, tá achando que a vida é aquilo e não é. É isso, até o próximo. Até o próximo.